Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o professor Júnior Salles. Estou aqui para trazer uma rápida reflexão, de uma forma sintética, a despeito da lição que será trabalhada amanhã na classe de adulto. Não tive tempo para fazer um vídeo mais sistemático, mais detalhado, em virtude de algumas circunstâncias pessoais. Mas quero dar aqui uma pincelada rápida aqui sobre a introdução dessa lição de amanhã, que fala sobre o novo nascimento, aonde conta-se a história, a narrativa do capítulo 3 do Evangelho de João. Nós sabemos que nós estamos estudando a lição do segundo trimestre do ano de 2025, cujo tema é sobre a encarnação do Verbo, uma perspectiva aí da teologia joanina a despeito da cristologia bíblica. E amanhã nós vamos ver o novo nascimento sobre uma teologia joanina, né? Claro, inspirada pelo Espírito do Senhor, e vamos trabalhar amanhã aí alguns aspectos que envolvem a soteriologia, que é o ramo da teologia sistemática que se dedica ao estudo da salvação de uma forma minuciosa e meticulosa. O capítulo 3 do Evangelho de João nos conta a história de Nicodemos, uma figura emblemática, um ícone da religião judaica, que tinha um nome muito popular, uma influência avassaladora no tempo em que ele vivia. Foi ter com Jesus à noite, em virtude da sua popularidade, não querendo se dar a conhecer à luz do dia, foi ter com Jesus à noite e atribuiu adjetivos à pessoa de Cristo, dizendo que ele era tão extraordinário que ninguém poderia fazer tais coisas se Deus não fosse com ele. Isto é, Nicodemo tinha um relatório, acredito eu, dos feitos extraordinários de Cristo, né? As suas curas, os seus milagres, algumas coisas que Jesus estava efetuando ali nas terras da Judéia, da Galiléia, de Israel. E isso chega ao conhecimento desse importante líder farisaico, que era Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus à noite e pergunta para Jesus, aliás, e diz para Jesus que ninguém fazia tais coisas, isto é, o que Jesus vinha fazendo, se Deus não fosse com ele. E Jesus diz para Nicodemos, olha, na verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos se autoconfunde, apesar de que era um homem muito intelectual, mas se autoconfunde. Como alguém poderia, na idade em que ele estava, velho, voltar ao ventre de sua mãe e tornar a existência? Isso permeou a mente dele e ele indaga o próprio Cristo, dizendo, olha, jamais uma pessoa da minha idade poderá, claro que eu estou fazendo aqui uma paráfrase, jamais eu nessa idade, as palavras de Nicodemos, poderei voltar ao ventre da minha mãe e vir à existência. Percebe que a linguagem de Nicodemos é uma linguagem carnal, humana, enquanto que a linguagem de Cristo é a linguagem espiritual. Todo aquele que está longe da cruz, longe do Evangelho, longe de Deus, sempre terá uma perspectiva humana das coisas e nunca espirituais. É por isso que Jesus disse que ele ia para o Pai e enviaria o Consolador e ele estaria conosco. E além de estar conosco, ele estaria em nós, que é totalmente diferente. Estaria conosco e estaria dentro de nós. O mundo não ia conhecer, porque não entendia. Isto é, todos aqueles que estão longe de Deus, sem esperança no mundo, que não têm um temor a Deus, essas pessoas têm perspectivas humanas, perspectivas materialistas a despeito da salvação. Então, é natural, é comum pregarmos o Evangelho para as pessoas sobre uma atmosfera espiritual e as pessoas não entenderem, porque essas pessoas estão impregnadas em uma cultura que não conhece a Deus. Jesus vem com a linguagem espiritual e Nicodemos desnorteia aquela conversa e já entende sobre uma perspectiva carnal. Mas Jesus explica. E aí Jesus diz, olha, tem que nascer do alto, né? Tem que nascer do alto, pois esta era o requisito para que Nicodemos pudesse vislumbrar a glória de Deus, é claro, a salvação. Então Jesus, olha, tem que nascer de novo. Eu falei nascer do alto porque a expressão que aparece no grego koiner, que é o original que foi escrito o Evangelho, a expressão que aparece ali é o sentido de nascer do alto. As traduções, aí as versões aportuguesadas, trazendo uma transliteração do grego, vai trazer a ideia de Jesus dizendo que é necessário nascer de novo. Claro que isso também não está incorreto. Mas quando você vai para o grego, tem uma análise mais interessante, que o texto diz o seguinte, que é necessário nascer do alto. Essa expressão nascer do alto, dentro da teologia joanina, diz respeito ao quê? Nascer do alto, Jesus estava falando dele mesmo, que ele tinha que se autoformar dentro do ser humano. Jesus estava falando de si mesmo, nascer do alto, que é assim que o grego traz, estava falando acerca da sua própria pessoa, que era necessário que Jesus
nascesse, isto é, que Jesus fosse formado dentro da pessoa, nesse caso aqui, Nicodemos, para que ele pudesse ter uma vida cristã autêntica. Se nós pegarmos esse texto e irmos lá para Gálatas, nós entendemos tudo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, Paulo já tinha deixado Cristo entrar e fazer morada. O alto, isto é, nascer do alto. O próprio Cristo já tinha vindo e habitar em Paulo e assim tornar um cristão. Esta é a ideia soteriológica ali do capítulo 3 do Evangelho de João. E nós vamos ler um texto também em Gálatas que diz o seguinte, que Paulo estava com dor de parto até que Cristo fosse formado nos Gálatas. Isso é muito interessante esse texto. Paulo diz: olha, esse que eu estou com dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa nascer dentro de nós, para que a gente se torne um cristão. Nesse caso, nós deixamos já Cristo nascer e assim somos cristãos. Cristo está em nós. É claro que isso é uma linguagem figurativa, não podemos entender de uma forma literal, tá? Então, Cristo está em nós e por isso nós somos cristãos. Nós já nascemos do alto. A pessoa de Cristo habita em nós. Nascer, processo regenerativo, que é a regeneração, que é o ato de nascer. A pessoa nasce para Cristo, é justificado e é santificado para o reino celestial. Que Deus em Cristo abençoe. Amém.